tá? E aqui eu venho esclarecer algumas coisas importantes sobre o que é apresentado nas mídias sociais e aquilo que verdadeiramente é, não é verdade? Então, por isso que essa aula de hoje ela é muito importante, tá bom? Para quem não me conhece, eu convido a fazer uma busca ali no meu Lattes, tá bom? Fazer a leitura ali do que eu tenho ali no Lattes. Mas isso aqui é um currículo resumido, tá bom? Da minha jornada. E já tenho muitos artigos publicados, histórico de pesquisador, e agora atualmente estou fazendo fisioterapia. Então, assim, eu já tenho um pouquinho de experiência, tá bom? E claro, né, como qualquer aula que a gente vai colocar nas mídias, eu considero muito importante o aviso legal, a responsabilidade, como também a parte da atualização. Porque muitas pessoas pegam as informações ali das mídias e rapidamente aplicam na sua prática clínica de forma crítica. Então não é assim, tá bom? Então deixa aqui esse aviso legal, que eu considero muito importante, sobre essa aula aqui que será ministrada, tá? E antes de mais nada, assim, quando a gente fala de posturologia ou qualquer outra temática na área da saúde, então, de novo, na área da saúde, então, na área da saúde de forma geral, psicologia, educação física, enfermagem, fisioterapia, medicina, odontologia, biomedicina, nós temos aquilo que é publicado, que são os artigos científicos, né? E desses artigos científicos que são publicados, aí eu faço um convite, né, para os senhores em relação a estudar um pouquinho a pirâmide da evidência. Então, assim, quando a gente fala sobre qualquer temática, é isso que eu vejo a parte crítica nas mídias sociais. O estudo que é ali demonstrado, ou o assunto que ali é comentado, publicado, qual o nível de evidência que aquele post ele traz, né? Aí vem algo importante, porque assim nós temos estudos de caso, estudos de coorte, estudos aleatórios controlados e as revisões sistemáticas e meta-análise. Então assim, quando a gente fala do nível de evidência mais adequado, vem da revisão sistemática e meta-análise, que está aqui em cima, no topo. Mas o que muitas pessoas, influencers, fazem no presente e no futuro, porque realmente dá resultado? Eles usam muitos estudos de caso ou experiências pessoais, que a gente chama de experiência anedota. O que eu quero dizer? Ele utiliza da sua experiência pessoal para refutar um corpo de conhecimento científico sólido, entende? Então isso é muito perigoso. E aí eu faço aqui uma brincadeira, né? Que a pirâmide da evidência parece que ela mudou, não é verdade? Então nós temos a pirâmide da evidência científica, que é essa aqui de baixo, e nós temos aquilo que infelizmente está contaminando o mundo hoje. Então você tem pseudocientistas com titulações de mestrado e doutorado, mas que espalham desinformação. Isso acontece constantemente. E celebridades influentes de formação científica e técnica duvidosa que possuem uma lábia ou oratória impecável para enganar quem gosta de mentira bonita. E normalmente também são pessoas que têm títulos de mestrado e doutorado. Então a gente às vezes confunde nas mídias, pelo fato da pessoa ter um título de mestrado e doutorado, significa que ela é imparcial, ética e rigorosa. Não, infelizmente não, ela é um ser humano. Todo ser humano ele vem acompanhado de escolhas, do livre-arbítrio, de cometer muitos erros, poucos erros e por aí vai. Tá? Então é algo que a gente tem que analisar com bastante calma. Daí, quando a gente fala de posturologia, vem o seguinte, né? Darran, o que é essa tal de posturologia? Vocês podem ter um entendimento do que é a posturologia, daquilo que vocês já viram, leram e ouviram falar nas mídias sociais, né?
Mas vamos para uma abordagem mais científica do que é a tal dessa posturologia. Então eu fui atrás, eu peguei alguns artigos científicos interessantes. Esse aqui de 2017, interessante, tá? Quando você vai nas bases de dados como PubMed, Science Direct, Scopus e por aí vai, quando você coloca lá o termo ou a palavra-chave posturology, em inglês, né? Traduzindo para o português, posturologia, interessantemente nós temos poucos resultados. Então isso já indica alguma coisa, né? Mas vamos lá, enfim. Aqui nesse paper bem interessante do professor Carini, que é o sobrenome dele, ele fala, né, postura, posturologia, anatomia, fisiologia, perfil e por aí vai. E aí desse artigo científico, ele traz algumas coisas que eu considerei importantes, até para trazer para os senhores, por exemplo. Nós temos aqui alguns conceitos-chave da postura. Conceito de espacialidade, né, a posição assumida ali pelo indivíduo nos três planos do espaço. Quando ele fala dos três planos do espaço, são os planos cardeais, que é justamente plano mediano, sagital, plano coronal, frontal e plano horizontal. O conceito de antigravidade, que é a força da gravidade, e o ajuste postural, tá? Sendo o equilíbrio, mais uma vez, o equilíbrio postural, uma resposta a essa força da gravidade, e o conceito de equilíbrio, né, que é a relação desse indivíduo com o ambiente. Daí você também tem o ponto de vista motor da postura, que pode ser estática, como também pode ser o quê? Dinâmica. E aí, quando a gente vai na dinâmica, vem algo interessante. Você tem a parte ativa dos músculos, passivas, né? Parte de articulações e ossos, e de controle. Pois é, de controle. Então, quando ele fala de controle, você tem sistema nervoso central, sistema proprioceptivo, esteroceptivo e sistema vestibular. E aí, nesse mesmo paper, ele também fala do sistema estomatognático. Olha só. Então, o que o pessoal, os professores, os influencers, que eu desconfio que é justamente uma abordagem de má fé, o que eles querem resumir isso nas mídias sociais? Que a posturologia se trata somente da correção da postura, mas quando a gente vai para o entendimento do que é a postura, olha só, você tem esses conceitos-chave, de novo, de espacialidade, antigravidade, de equilíbrio, o conceito estático e dinâmico, e mais uma vez, também você tem o conceito da postura de forma funcional e não funcional. Quando ele coloca aqui funcional, é caracterizada pela ausência de dor, tônus muscular adequado, ausência de tensões musculares, equilíbrio das cadeias cinéticas e manutenção desse equilíbrio dos segmentos esqueléticos nos três planos do espaço, que eu já comentei anteriormente, e não funcional, que já é a caracterização de presença de dor, distonia muscular, tensões anormais, desequilíbrio das cadeias cinéticas e perda ali do equilíbrio entre os segmentos esqueléticos. Então, olha só realmente o que é a posturologia. É muito mais daquilo que é abordado nas mídias sociais. Então, assim, o que eu considero hoje muito importante e que considero muito perigoso, é o profissional da área da saúde que estuda pelas mídias sociais, pelo Instagram, TikTok, por aí vai. É importante, quando é apresentado um assunto novo, a gente ter essa curiosidade científica, no caso, de ir atrás e saber assim, o que é isso, né? Por que eu quero dizer? É esse outro termo, esse outro paper aqui, já de 1991, olha só que bacana. Ele coloca assim para nós, uma crítica à posturologia, um caminho alternativo à neuroanatomia, e ele coloca, né, que o sistema postural refinado é o modelo desenvolvido ao longo dos anos no percurso seguido pela posturologia. Então, ele foi construído para expressar suas pesquisas de forma simples e objetiva, sem considerar o momento em que passou a ser visto como uma ameaça para outras disciplinas médicas, como anatomia e neuroanatomia clínica. Tá, mas de novo, o que é essa tal de posturologia? Porque quando assim a gente
vai para sub-áreas da anatomia e fisiologia, você tem assim, neurofisiologia, embriologia, endocrinologia, imunologia, tá bom. Quando a gente fala, por exemplo, de fisiologia, o que é a fisiologia? É o estudo das funções corporais, dos órgãos. O que é anatomia? É o estudo das estruturas e correlação entre elas. O que é biologia? Biologia, bios, vida, então é o estudo da vida. O que é cinesiologia? É o estudo do movimento. Tá, mas aí você. Então postura, vamos criar então uma disciplina chamada posturologia. Ou uma ciência, né? Não sei. Aí, posturologia. Então é estudo da postura. Cara, não é assim. Entende? Não é assim. E aí vem, Dahan, mas refuta isso de forma científica. Tá, eu refuto. Quando eu vou e visito a Sociedade de Ortopedia, Escoliose, Reabilitação e Tratamento, porque nas mídias sociais a posturologia está muito associada ao quê? A correção, né, de forma correção em maiúsculo, né? Tudo da postura e resolução do problema, quando na verdade não é, tá? Isso é mentira. Mas quando você vai na Sociedade de Ortopedia, Escoliose, Reabilitação e Tratamento e você coloca lá posturology, adivinha, você não acha nada. Uai, então assim, se posturologia é uma ciência, por que eu não achei nada, então, aqui na Sociedade de Ortopedia, Escoliose, Reabilitação e Tratamento? Tá, vamos numa base de dados, então, que é o PubMed, que é muito utilizada por todos. Coloquei lá Posturology. Interessantemente, quando você coloca lá Posturology, que é uma palavra-chave, você só encontra 68 resultados. E 68 resultados é muito pouco. E o mais interessante é quando você coloca posturologia com um termo, com um operador booleano e ou and em inglês, né? E revisão sistemática, systematic review e meta-análise, não aparece nenhum, não tem nada. Ou seja, eu estou deixando agora para os senhores. O que é então essa tal de posturologia? Me explica. Para mim, posturologia é somente uma junção de várias disciplinas da área da saúde, como anatomia, cinesiologia e biomecânica. Só isso. E aí vem o marketing, né? O que é o marketing? É sempre tentar criar um método novo, algo novo, mas algo que sempre já foi estudado há muito tempo. Então, por uma questão de venda, tá, então vamos criar então posturologia. Então, assim, existem aqueles que acreditam em terra plana, existem aqueles que acreditam em signo e existem aqueles que acreditam em posturologia. Então, assim, desculpa se alguém que está escutando essa ou assistindo essa aula se sentiu ofendido, mas isso é uma verdade dura. Eu não vim aqui para te passar mentira bonita, que é o que esses influencers fazem, tudo bem? E aí vamos a algo mais sério, né? Agora sim, olha só o artigo, que bacana, da Sociedade de Pesquisa em Escoliose. Lembrando que eles não falam nada de termo de posturologia, nada, 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 tá bom? E olha só que bacana. Eu sei que é um artigo de 2014, mas olha só o que a gente está vendo aqui, ó. Sociedade de Pesquisa em Escoliose e Sociedade de Ortopedia, Escoliose, Reabilitação e Tratamento, um guia para o tratamento de não realizar a operação para escoliose idiopática. Quando a gente fala assim escoliose idiopática, é porque a etiologia ou a causa é desconhecida, são muitos fatores ali, então é desconhecido, tá? E aí, no próprio artigo, ele coloca algo muito interessante, que vai, ou que corrobora com um pensamento que eu tenho e que eu vejo hoje nas mídias sociais. Que o tratamento conservador, o que é o tratamento conservador da RAM? É a aplicação de exercícios, de alongamento e por aí vai. Ele coloca isso num artigo científico, tá? Que o tratamento conservador não tá aqui, ó, is not an alternative, não é uma alternativa para o tratamento cirúrgico e não pode ser percebida como algo que vai curar. Por exemplo, que vai realmente resolver a curvatura do indivíduo. Olha só de novo.
que o tratamento conservador não é uma alternativa ao tratamento cirúrgico e não pode ser percebido como algo que vai curar, ou seja, resolver a curvatura do indivíduo. Tá, mas o que é vendido nas redes sociais? Aí que vem, né? Nós estamos lendo isso de um paper da Sociedade de Pesquisa em Escoliose e da Sociedade de Ortopedia, Escoliose e Reabilitação em Tratamento. São duas entidades bem respeitadas, instituições no caso, muito respeitadas. Aí eles colocam isso. Aí tá. Qual é o peso da fala dessas duas instituições quando comparado com o peso de influencers que têm uma má intenção? Eu deixo essa resposta para ti, né? Para você que está assistindo essa aula. Então, assim, vamos abrir os olhos, né? O tratamento da escoliose, pessoal, a gente tem que entender que é algo multidisciplinar e interdisciplinar. Não é só o profissional de educação física, fisioterapeuta, que vai resolver isso. Não é. É o psicólogo, é o próprio ortopedista, porque vai envolver o uso de órtese. Quando eu falo de órtese, é o brace, né? O brace é o colete, que já vou comentar. E aí vem algo interessante. Aqui nós temos um critério para avaliação do tratamento com uso de colete, ou brace, ou órtese aqui, para a escoliose idiopática. Então aqui você tem alguns critérios importantes. Olha só, idade maior ou igual a 10 anos, teste negativo para o sinal de Reisser. O que é esse sinal de Reisser da RAM? Esse sinal de Reisser aqui é justamente isso aqui que eu vou apresentar para os senhores. É isso aqui que eles avaliam. O que é esse sinal de Reisser da RAM? É a quantidade de calcificação da crista ilíaca. Tá, vocês estão entendendo? Da crista ilíaca, essa parte aqui, ó. Então é isso que eles avaliam num processo de maturação biológica da criança e do adolescente, tudo bem? É isso. Tá, deixa eu voltar aqui para continuar, tá? Só parei aqui para explicar rapidinho. Aí ele coloca resultado negativo para o teste de Reisser, ou seja, quando o sinal está entre 0 e 2, ou seja, isso é bom, porque não houve maturação ou calcificação do osso da crista ilíaca, ou seja, quando há maturação aí, cara, a resolução da deformidade fica bem mais complicada. Aí você tem aqui a curvatura do ângulo de Kolbe de 25 a 40 graus. Já vocês vão entender o que é essa curvatura do ângulo de Kolbe, que eu acho que nem esses influencers falam sobre essa tal de curvatura do ângulo de Kolbe, porque é algo muito mais aprofundado, por isso que eu falo. É estranho essa tal de posturologia da forma que é citada nas mídias sociais, tá? Nenhum tratamento anterior, e olha só que interessante, né? Pacientes antes da menarca, ou pelo menos um ano após a menarca, que é a primeira menstruação. Então, aqui nesse caso, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo duas imagens de duas meninas diferentes, tudo bem? Na imagem A, nós temos uma menina que preenche os critérios, tá? Para o uso do tratamento com brace. Ela tem 11 anos, tudo bem? E olha só, o sinal de Reisser dela é o quê? 0, e ainda não menstruou. Isso é interessante. Por que é interessante, Darram? Por que é interessante? Porque no próprio paper que eu apresentei aqui bem no início, aqui, ó, da Sociedade de Pesquisa de Escoliose e da Sociedade de Ortopedia, Escoliose, Tratamento e Reabilitação, ele comenta algo muito interessante. O quê? Que mudanças importantes, clinicamente importantes, significativas, na curvatura da coluna, ocorrem na puberdade. Então, se a gente colocar no estágio Tanner de maturação sexual, isso seria no estágio P2 em mulheres e P2 em meninas e P2 em meninos, que é justamente o aparecimento dos pelos pubianos, pelos púbicos, né? E por aí vai. E o estágio Reisser, que seria o quê? 2. Então, assim, é isso, tá? Então, é isso que a gente tem que considerar em relação a, por exemplo, então, voltando aqui. Então, essa aqui da letra A, ela preenche os critérios para o uso de brace. Aí você fala, Darlan, uso de brace, de colete? Meu amigo, uso de brace, de colete, de órtese. Ou você acha que só o exercício ali de alongamento e tarará, tarará vai resolver somente? Nem sempre vai, cara.
tá? Então, cuidado com esses cursos que vendem. Eu vou voltar de novo aqui. Isso aqui é legal. De novo, o tratamento conservador não é uma alternativa ao tratamento cirúrgico e não pode ser percebido como algo que vai curar. Ou seja, que vai promover a resolução da curvatura, quando na verdade não vai. Tem que tomar cuidado. Então, assim, aí nós temos a avaliação da eficácia do tratamento da escoliose idiopática. Tudo bem? Na eficácia do tratamento da escoliose idiopática, nós temos assim, ó, a correção, ou seja, a redução do ângulo de Kolbe, que eu acabei de comentar para os senhores, maior do que 5 graus, tá? Estabilização, mudança do ângulo de Kolbe entre mais ou menos 5 graus. Progressão, quando você tem progressão do ângulo de Kolbe, você tem uma piora, então deterioração mais do que 5 graus, e aí você tem um ângulo de Kolbe final de 45 graus, e às vezes a pessoa vai ser encaminhada para cirurgia, exatamente, cirurgia, tá bom? Aqui na figura 2, você já tem aqui uma menina que não preenche mais os critérios para uso de brace. Então aqui você já tem, tem uma curvatura de 34 graus do ângulo de Kolbe, que é grande, tá? Estágio research de maturação ali, ou calcificação da crista ilíaca já é 4. E já menstruou pelo menos durante 2 anos. Então, assim, aí vão entrar as escolas. Quando eu falo o quê? As escolas ou técnicas para o tratamento da escoliose. E todas elas têm têm evidência, tá? Científica, não é posturologia. Por exemplo, você não vai encontrar artigo científico falando assim, o efeito da posturologia no tratamento, pelo contrário. Você vai encontrar nas bases de dados científicas as diferentes escolas ou técnicas que utilizam aquilo ali do exercício, do fortalecimento, do alongamento para o tratamento conservador da escoliose. Então, assim, quantas escolas nós temos da RAM? Várias. Então, você tem da Lyon, France, Katharina Skruth, ela é alemã, né? Você tem o Scientific Exercise Approach to Scoliosis, da Itália, Barcelona Scoliosis Physical Therapy School, da Espanha. Então você assim, e muitas delas baseadas inclusive da Katharina Skruth, tá? Que ela que foi a grande pioneira dessa parte. E aí nós temos aqui, olha aí o ângulo de Kolbe. Então assim, fala assim, com os exercícios que eu vou aplicar, tudo eu vou resolver essa curvatura aqui. Eu vou promover resolução, vai ficar retinho. Sério, cara, quem tá te vendendo isso tá omitindo, tá mentindo para ti. Não é assim. É uma coisa você fazer o tratamento com uma criança e adolescente, que não atingiu ainda aquele sinal de Reeser, de 3 ali, entende? 2 e 3. Tá ainda ali em 2 e 3. Mas uma coisa é uma pessoa adulta. Então, assim, você já teve a calcificação. E aí, quanto que muda com o tratamento? O quanto que você vai mudar com o tratamento? Porque se você achar que somente tirar uma foto ali no plano sagital da parte ventral e dorsal, anterior e posterior, do seu aluno, cliente ou paciente, é suficiente? Não, cara, não é. E os exames de imagem? E o ângulo de Kolbe? Quanto que está melhorando ou não? Qual é a associação daqui do fisioterapeuta com o ortopedista e do profissional de educação física com o ortopedista? Tem que avaliar, cara. E o sinal de Reeser? Você avaliou isso aí? Você tem esses dados em mãos? Mas o influencer, cara, assim, na boa, a opinião do influencer em relação a o que a ciência fala, a opinião da influencer ela não tem nada de importância. Nem a minha tem importância, nem a sua tem importância. Eu estou abordando com os senhores aqui fatos e não ficção. Eu estou abordando com os senhores aqui fatos, ciência. E muitos dos senhores que estão aqui vendo essa aula, com certeza falam assim, caramba, eu não vejo as pessoas falando sobre isso. Pois é. Aqui você tem, só vou citar um das escolas, tá? O paper depois eu coloco ali para os senhores, mas vale a pena a leitura do paper, é muito bom.
que é The Lyon Approach, France. Essa técnica, né, da método de Lyon, ele combina exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose. Aí tem o nome aqui, ó, PSSE, que é Fisioterapêutica Escoliose Specific Exercise. Tem um colete, e isso, uso de colete, de brace, né? Então, tem um colete rígido, assimétrico, de torção. Então, você tem aqui mobilização. O que o tratamento inclui? Mobilização tridimensional da coluna vertebral. Então, a gente começa a entender que a escoliose, ela tem as suas características, né? Por exemplo, no de Lyon, o método de Lyon, ele coloca dois tipos de escoliose. Uma ele refere à escoliose caótica e a outra linear. Darrão, o que seria escoliose caótica? É uma deformação estrutural da escoliose em 3D. Então, assim, nas mídias sociais e nas fotos, o que as pessoas entendem como escoliose? É uma alteração da curvatura ali. Convexidade torácica à direita, convexidade lombar à esquerda. A galera pensa que acontece só em um plano, mas não acontece. A escoliose, ela é tridimensional. Inclusive, ela pode ter de novo, tridimensional. Ela pode fazer uma rotação. Então, é isso que ele coloca como escoliose caótica. É onde você tem uma deformação estrutural da espinha em 3D. 3D. Então, nós estamos falando de 3 planos. 3D. E que ocorre em mais ou menos 2,5% dos adolescentes com ângulo de Kolbe inferior a 20 graus. Então, mas a pessoa tem um ângulo de Kolbe inferior a 20 graus. Tá, mas ela tem uma escoliose estrutural com deformidade da coluna 3D. Eles não falam sobre isso, né? Tá, mas eu estou falando aqui. Aí você tem outra escoliose linear, que ocorre em 0,25% dos adolescentes. Então, aquela curva maior que 20%. Então, assim, olha só o tanto de coisa, né? Educação do paciente, mobilização, ângulo, ilho lombar. Então, assim, aqui você está vendo uma forma de tratamento. Aqui, o uso de brace. Mas o que o pessoal vende? Vamos fazer só o exercício ali de alongamento, por aí vai, que vai resolver. Não é assim, galera. Não cai nessa lábia, nessa falácia. Não é assim. Então, nessa imagem aqui que vocês estão vendo, você tem a imagem A, que é o paciente aqui no início do tratamento. A imagem B é quando a imagem B é após ali, ó, se não me engano, 2 anos. Esse aqui é a radiografia do paciente com 1 ano de tratamento com utilização do colete, do brace, né? E a imagem C é após a retirada do brace. Aqui eles colocam o termo weaning. O weaning seria o quê? O desmame, ou o washout, né? Então, assim, comparado com a avaliação inicial, aqui a pessoa com C, que foram 2 anos de tratamento, aqui, ó, são 2 anos de tratamento com uso de colete, tá? Uso de colete. O uso de colete. São 2 anos de tratamento com uso de colete. Não só o exercício, alongamento de forma isolada. Colete, pessoal. Por isso que você sozinho, você não vai conseguir resolver. Assim, você tem 95% de chance de não conseguir resolver sozinho. Você precisa de outros profissionais. E aqui, ó, 2 anos após o uso de brace, a curvatura aqui, você teve uma melhoria de 50%. Resolveu tudinho? Não resolveu. Você pode ver que ainda tem, ó, uma convexidade aqui torácica, tá? À esquerda ainda do paciente. Então, assim, como é que eu vou resolver isso só com os exercícios e aquilo que os influencers colocam? Pessoal, pelo amor de Deus, né? Então, assim, vamos estudar. Vamos ser críticos. Então, é muito provável, né? Pessoa que defende a posturologia provavelmente acredita em terra plana e que também acredita em signo. Não duvido. Enfim. Chegamos ao final. E aí eu deixo a pergunta de novo. Posturologia. Ciência, mito ou marketing? Mito, marketing e pseudociência. E é isso. Muito obrigado.